Presidente, a gente vai fazer a leitura também só para a discussão dos vereadores, porque tinha pelo menos um do plenário aqui, algumas pessoas no plenário, para que ouvisse a ata da sessão anterior, né? Que tudo está debatido naquilo que a gente fez na sessão, só foram votados. O relatório dos... Rapaz, é a votação dos projetos, a prestação de contas e o falatório dos vereadores só. O pedido da vereadora Francilda está solicitando que a gente coloque em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, aprovado por unanimidade. Vereador Zé Maria, a pauta do dia de hoje, na verdade nós não temos nada para ser discutido em termos de projetos. Mas eu queria só abrir aqui uma discussão. Eu recebi agora ontem, eu vou ler aqui, um requerimento, um ofício da Associação dos Pescadores do Bairro Coqueiro da Praia. Eu, Júlio César de Oliveira Souza, presidente da Associação dos Pescadores do Bairro Coqueiro da Praia, cidade de Luiz Correia, estado do Piauí, venho por meio desse requerimento pedir a Vossa Excelência, Ordem Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Luiz Correia, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar uma audiência pública referente à decisão tomada pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente, tirando os pescadores da cidade de Luiz Correia e Cajueiro da Praia do mapa do Seguro Defesa 2018 e 2019. Em caráter de urgência, tendo em vista que a portaria do Seguro Defesa abriu dia 16 de novembro de 2018 a 15 de março de 2019. Certo que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração. Luiz Correia, 22 de novembro de 2018, Júlio César de Oliveira Souza. O que quer dizer com isso, né? Eu estava lendo a portaria do INSS, que fala sobre a questão do seguro defesa. E aí eles elencam lá todos os municípios que serão beneficiados com o seguro defesa esse ano, que são os municípios que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. E nessa portaria está excluído Luiz Correia e Cajueiro da Praia, porque segundo eles não fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Ou seja, aqui só pega 0,0 alguma coisa, então eles desconsideram. O ano passado também teve esse problema no início. E aí o Cajado, que é o secretário da Pesca, Luiz Correia, inclusive teve ontem em Teresina, então já teve inclusive algumas reuniões aqui da Associação do Júlio, do Sindicato da Pesca, e eles querem que a gente faça um momento para a gente fazer esse debate, apresentar um documento, mandar para a Codevasp, para o IBAMA, para o INSS, para que eles incluam Luiz Correia e Cajueiro da Praia. Porque do jeito que está, Luiz Correia está fora, né, do seguro defesa esse ano. E aqui são 4.000 e poucas pessoas que são beneficiadas. E Cajueiro da Praia também. Então é um problema que hoje está sendo muito falado. O Cajado tem já tomado algumas iniciativas, tem obtido algumas informações de todo esse processo, e acredito que daqui para o final da sessão ele deva estar aqui. Então é um problema que nós vamos também poder discutir e poder contribuir para ver se a gente inclui Luiz Correia e Cajueiro da Praia, lógico, juntamente com os outros atores, né? Prefeitura e as entidades representativas do setor pesqueiro. Então, aqui pela ordem... Presidente, só aproveitando o assunto aí, a questão do defeso, ele é a nível litoral, entendendo? Nem se admitir, ou de certa forma, até você analisar como é que se tem uma noção baseada no Rio Parnaíba, se também o mar está incluído no período de defesa. Aliás, é um dos mais importantes. Mas o mar não está incluído, vereador, porque a Piracema é de água doce. Sim, mas aí... Que aí acabou já o defesa do Camarão aí e da Lagosta que tinha também, então não tem mais. Aí é que está uma coisa... Não tem rio, mas se estava incluído, né? Tá, mas aí tem o Rio Portinho, tem o Rio, tem a Lagoa de Sobradinho, tem Lagoa de Jabuti, Lagoa das Mutucas. Você tem outros meios de... E tem também aquele rio que passa, que divide o Ceará do Piauí ali.
Você tem como justificar? Você tem como justificar? Tem. Pois é, aí eu estava até falando com o Cajado ontem, nós temos que fazer um documento técnico, né? Falando dessas lagoas, desses rios que nós temos aqui, porque é a Piracema é de água doce. Pois é. Pois é. E até porque também a Codevasp, ela é para trabalhar na bacia hidrográfica do Parnaíba. E eles têm algumas ações em Luiz Corrêa. Tá entendendo? Então não justifica um órgão do governo federal reconhecer que aqui faz parte e outros não reconhecer. Que ser pescador também, para 4 mil, é um inchaço de folha federal também. Fazendo com que nós pessoas... Pois tá bom, então quando a gente marcar essa audiência, a gente vai convocar os senhores para fazer esse debate. Eu acho um absurdo. 4.000 para 400. É só proteger o preguiçoso. Com certeza vem para cá. Vem para cá. E ele está querendo puxar energia. Ele fez uma pergunta que disse que agora todos os bairros à beira do mar, né? O mar é como ele chama, precisa pedir primeiro a permissão à União, inclusive porque a questão que você falou vai com uma audiência pública marcada lá para a Associação dos Moradores lá do Cerazinho. Isso. Porque. Dia 29, né? Dia 29 tá quinta-feira marcado, que vem. né? É até bom convidá-lo. Entendeu? Porque está abrangendo Luiz Corrêa no geral, em todos os pontos aí. Para fazer uma nova ligação, tem que pedir uma permissão à União. Para poder tirar o alvará aqui na Eletrobras, né? Teve situação, Zé Maria, que a energia foi cortada. Quando o sujeito pagou lá, que foi lá, eles exigiram toda essa documentação para comprovar o espaço onde está localizado a residência da pessoa. E aí demora 3, 4 meses, né, vereador Rafa? Depende, 29, quinta-feira. Então é um problema seríssimo. Eu apresentei o requerimento, mas a audiência pública é da Câmara Municipal, então o presidente tem que ir também, ou então o vice. Lá no Cearazinho, na associação, na beira da pista ali, em frente àquela igreja. Depois da escola, um quarteirão depois da escola, no asfalto, seguindo mais na frente. 9 horas da manhã. O vereador Carlito, a palavra está com o senhor aqui pela ordem, vereador Artrânio. O vereador Artrânio chegou. Artrânio chegou aí, então. Vereador Artrânio. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Gostaria de saudar aqui o presidente dessa casa, o Valdemir. E a mensagem que tem hoje, o vereador Homem do Chapéu, é só dar os pesos na família do nosso amigo Wilson Tavares, professor de educação física que perdeu, né, nosso município, e é lamentável a onda de suicídio que vem acontecendo no nosso município. E é uma perca para a educação, para o nosso município. Um profissional tanto da área do futebol. E eu tive em Teresina um mês atrás e participei até de uma audiência sobre o suicídio, né? Seria bem interessante que a gente depois se reunisse e trazesse alguns profissionais do Estado. Eu vi lá uns profissionais do Estado dando umas palestras sobre isso aí, sobre o suicídio, o feminicídio. Uma coisa que a gente não queria que acontecesse no nosso município, para ser reconhecido dessa forma, né? Mas é lamentável. Queria deixar meu peso, minha família dele. É um amigo que sempre vinha o futebol, né? Era técnico do Piauiense, time que o marido da vereadora Neném faz parte, Piauiense, Brejinho. Então é uma perca grande pra gente. Queria só deixar em nome da casa, em nome de todos os vereadores, o meu sentimento. Só isso, meu presidente. Obrigado. Vereador Carlitos.
Senhor presidente, hoje não usarei a tribuna. Bem. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, bem como a toda a mesa, dar um bom dia aos nossos colegas, aos meus colegas vereadores, às minhas amigas vereadoras, representantes das mulheres, não só das mulheres, né? Não é, Francisco, mas também de alguns homens desse nosso município, mas principalmente das mulheres. E cumprimentar aqui o plenário. Tão pouco, como sempre eu faço a minha reclamação, porque eu gostaria que mais pessoas viessem para cá para apreciar o que a gente tem a discutir e nos dá mais ânimos, porque a gente olhando assim no rosto do nosso povo, a gente às vezes encontra mais assuntos a discutir, mais cobrança. Não acontecendo isso, fica aqui novamente, mais uma vez, o meu pesar pelo não comparecimento da nossa população. Senhor presidente, nós tivemos numa reunião, Vossa Excelência estava também, essa casa foi convidada, uma conferência sobre a criança e o adolescente, lá no Centro dos Idosos. Esta casa foi convidada, mas somente eu e Vossa Excelência estavam lá representando os nobres companheiros. E também lá nós vimos esse descaso da população, eu considero um descrédito, vereador Paulo, da nossa população com referência a essas reuniões. Umas reuniões tão bonitas, tão boas, que iriam discutir assuntos de interesse da comunidade, e os pais não compareceram. É uma pena. Hoje o assunto desse vereador o resultado da nossa audiência pública da última quarta-feira, e também para mim foi muito pouco público, apesar de ter havido um convite extensivo, bem amplo a todas as nossas comunidades. Alguns vieram, outros não, né? Lagoa dos Porcos estiver por aqui, Macapá, mas muito pouco. Eu quero afirmar a Vossas Excelências que, de acordo com as reclamações, pedidos feitos na última audiência, basicamente se trata de assunto debatido aqui todos os dias. Não houve, vereador presidente da comissão, Artrânio, não houve nada de muita diferença, nada novo. O que o povo pede, como sempre, é que o que nós vereadores vemos no cotidiano: falta de energia, tanto dentro da nossa grande cidade como no interior, falta de calçamento para aplacar esse período de muita areia no interior, falta de assistência médica nos nossos PSF, nos nossos postos de saúde distribuídos no nosso interior. Então é isto que o nosso povo pede, para que esta casa dispense uma atenção especial para estes assuntos. Aí está a cargo ali da nossa comissão. Essa semana eu pediria até o meu presidente um momentinho para comparecer. Eu já mandei a minha assessora compilar os assuntos, já falei com o Felipe também, para que nos dê um resumo, porque muita coisa está em redundância, né? É só dizer os principais tópicos para que a gente possa solicitar ou possa emendar a nossa LOA. E de acordo com a presença do nosso contador, nós vimos que são poucas as chances de se conseguir grande coisa, porque os valores destinado para a utilização do poder público em 2019 é muito pouco, e é muito em si, é mal distribuído. Então
eu gostaria que houvesse uma atenção maior por parte desta casa, dos meus colegas vereadores, que se debruce sobre a LOA e verificasse onde é que está o excesso, o excedente, o que a gente podia remover de uma rubrica para outra. Porque eu já fiz as minhas observações e, mesmo olhando atentamente, o vereador Rafael, para a gente tirar de um determinado setor algum valor, vai tornar aquele setor deficitário. A parte maior que nós temos, vereador... Só uma parte, vereador. Pois não. Embora isso seja louvável, essa observação, é interessante ressaltar que lá no parágrafo 2º da lei orçamentária de 2019, a gente sempre dá uma espécie de um cheque em branco para a administração, que é a possibilidade do remanejamento de até 50% da receita, né? Então, digamos que tirar de uma rubrica e colocar na outra, deixando algo simbólico na rubrica anterior, não vai ensejar na falta de recurso, na falta de previsão de recurso para aquela determinada rubrica, porque ao longo do ano o próprio prefeito tem o poder de fazer o remanejamento de até 50% do valor total do orçamento. Então, não é algo para nos preocuparmos. Mas nesse setor, nesse tópico, vereador Rafael, que eu gostaria que também os meus colegas repassassem para nós da comissão, dentro do prazo legal, a opinião de cada um em que a gente poderia fazer esse remanejamento. Porque às vezes eu me debruço em cima de uma sessão que me causa o maior interesse, mas às vezes Vossa Excelência encontra na sua visão outra sessão que é de maior interesse. Então, se a gente se concentrar, todos nós, a gente termina chegando num acordo, né? No momento atual, eu quero me debruçar nas verbas destinadas sempre à Secretaria de Obras, que recebe um valor substancial em suas rubricas principais, e ver se não vai ser utilizado. Mas nós sabemos que as verbas para a Secretaria de Obras, nem todas são de recursos próprios. Nem todos, né? Nós temos dentro da nossa LOA, da nossa lei orçamentária anual, quase 50 e tantos milhões que não são oriundos de recursos próprios. São oriundos de repasses do governo federal e do governo estadual. Então são projeções. Se o governo federal ou estadual, no decurso do ano, não fizesse repasse, haverá prejuízo naquelas ações. Então a gente tem que se debruçar e fazer a nossa emenda realmente, de maneira que o executivo receba essas emendas e obedeça. Vamos dizer que ele não é obrigado, né? Ele não é obrigado. Obedeça em parte, pelo menos, o que nós emendamos. O nosso povo quer saúde. A gente está vendo os dinheiros sendo jogado fora, vereador Paulo Cazuza. Nosso dinheiro jogado fora. Construção do posto de saúde ligado aqui ao mercado. Tudo que foi jogado ali praticamente foi roubado, ou por vandalismo ou por necessidade de algumas pessoas, porque uma telha hoje é muito caro. Cidadão chega, não tem fiscalização no mercado, o mercado está jogado às traças, ele bota uma telha na cabeça e vai embora, e depreda o que é dele mesmo. Então nós devemos atentar muito a isso. O nosso contador fez várias observações aí no tocante a esses remanejamentos obrigatórios, mas fica aí alguma coisa a desejar. Até porque não somos técnicos apurados, com opiniões bem apuradas a respeito do assunto.
Quando a gente tem a dúvida, tem que recorrer a ele. E quando a gente recorre a um contador da prefeitura, já sabe qual a pendência daquele contador. Normalmente é a pendência para o executivo. Uma parte, senhor vereador? Pois não, meu colega? Não, tudo bem, eu comento. Bom, eu agradeço aí, é muito curto, hoje a sessão vai terminar mais cedo, por não ter muitos assuntos. Acho que o presidente poderia ter uma deferênciazinha quando a gente extrapolar uns 2 minutos a mais. Mas no momento meu assunto era esse mesmo, senhor presidente, e o principal é analisar o que veio para a gente dentro da própria comissão. Não é, vereador Artani? Dentro da própria comissão. E nós temos um prazo para apresentarmos as nossas emendas e que esta LOA seja aprovada em plenário, né, no prazo regulamentar. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Francilda. 10:37. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, senhores vereadores e o plenário aqui presente. Hoje minha fala vai ser direcionada, presidente, eu queria que pedir o senhor que colocasse em ata, sobre aquele posto que hoje é chamado posto do mercado. Simplesmente é uma obra que está aí, eu acho, há 2 meses, abandonado, sendo canteiro de drogados, e cada dia é um roubo diferenciado. Já passei 3 vezes lá, e cada dia que eu passo, a gente sente falta de alguma, como diz o seu Carlito, uma telha, uma tábua, um tijolo. Eu não vejo um vigia, não vejo ninguém se prontificar e dizer que vai tomar uma atitude. Eu queria que o secretário de saúde viesse aqui e dar uma explicação, não só para mim, porque a população que está nos cobrando. E isso não é só o idoso, não. O jovem também está preocupado com certas coisas que estão acontecendo aqui dentro de Luiz Correia. E esse posto, como hoje ele é chamado posto do mercado, é uma das grandes preocupações, principalmente daquele bairro. Que viesse aqui, dissesse o motivo porque foi deslocado, onde já tinha até um alicerce, se eu não me engano, e hoje está simplesmente uma obra abandonada lá, sem nenhuma utilização, dinheiro, bem dizer, jogado fora. Então eu queria que ele viesse aqui, desse uma explicação, ou pelo menos colocasse um vigia, porque afinal de contas aquilo dali é dinheiro público, é dinheiro nosso, e a população está preocupada com isso aí, porque hoje a nossa saúde está aí jogada, a gente vai no posto, não tem remédio, vai no outro, não tem médico, e assim a nossa população está jogada aí, principalmente com relação à saúde. Obrigada, presidente. Só uma parte, presidente. Pode ficar à vontade, vereador. E o mais grave, que é uma UBS com recurso federal já adquirido, e naturalmente precisa ser executado para se prestar conta. Ou seja, já deveria ter sido executado para se prestar conta e naturalmente ter a serventia da população. E o mais grave, que é um recurso já destinado há 2 anos atrás, com os valores naturalmente de preços corrigidos, já são outros. E o mais grave, você não tem legalmente como repor esse material, vereador Pedro Leite, para repor dentro desse projeto. Ou seja, é uma situação que aí fica, como é que se conclui uma obra dessa, se você, além dos valores serem outros, você está sendo depredado a questão do material, e você legalmente não tem como dentro desse projeto repor esse material, né? Então é uma situação muito séria, porque precisa ser construído, precisa ser entregue à população, e não tem a utilização desse serviço e nem dessa obra para a população. Isso torna mais grave ainda. Eu já tinha até encerrado minha fala, mas eu vou continuar. E sem falar do local, porque bem disse o seu Carlito, e esse nosso mercado é vergonhoso, não é de hoje não é dessa administração, são administrações passadas.
Nosso mercado hoje é um ponto turístico de Liz Correia. Hoje, quando o turista vem para Atalaia, a primeira coisa que eles fazem é passar no mercado e tomar seu café. Não tem um banheiro de qualidade, não tem uma recepção para receber o turista. Tá lá, eu acho que tem muita gente que diz que tem até prostituição ali. Eu não sei porque eu nunca vi, nunca tive a oportunidade de ir à noite. Eu passo lá à noite, quando eu venho da escola eu passo. Vejo simplesmente uma luzinha acesa e acabou. Então alguém tem que tomar uma atitude com esses órgãos públicos. Nós não podemos mais deixar que ontem eu estava lendo, depois dessa audiência pública, um jovem, não sei se ele estava aqui, mas é muito fácil a população atirar pedra. É muito fácil a população atirar pedra nos vereadores, porque nós cobramos, nós fiscalizamos, mas nós não temos o poder de fazer. Quem faz é o prefeito. Aí eu me lembro bem da frase aqui do rapaz dizendo que o vereador só vem aqui para ganhar o salário. É justo, aqui não é profissão, mas qualquer parlamentar tem seu salário. Entre aspas, porque o nosso salário aqui, a metade é distribuído para a população que vem aqui nos procurar, pedir uma ajuda, pedir um patrocínio. E esse rapaz disse que não adiantava a gente colocar uma lei se não é cumprida, se o prefeito não cumpre. Aí já é uma coisa diferenciada. Diga, vereador. No mesmo tema saúde, no mesmo tema sem dar prejuízo à vossa fala, mesmo tema saúde. Na semana passada, logo após a nova diretora tomar posse, através de reclamações, eu estive lá, logo no dia seguinte à posse da diretora. Fui conversar com ela a respeito de uns assuntos denunciados. Pessoas de dentro, eu já passei para o secretário também, ele não desconhece esse assunto não. Não estou falando pelas costas dele mais não, entendeu? Faltou naquela ocasião comida tanto para os funcionários quanto para os doentes. Essa foi uma parte da denúncia. Quando eu conversei com o secretário, ele disse que não era verdade. A secretária me disse que não podia dizer porque tinha tomado posse no mesmo dia. Então eu pedi a ela que fizesse o levantamento e depois me repassasse. Ela não repassou, mas repassou as minhas interrogações para o secretário. O secretário desmentiu a pessoa que me fez a denúncia, né? Outra denúncia que eu disse para o secretário, que era muito séria, quando ele desmentiu a pessoa, eu me reportei novamente, ele disse: vereador, é verdade. Na falta de quentinha é aquele que nós chamamos marmitex, certo? A cozinha do hospital faz a distribuição para os funcionários e faz a entrega daquela refeição para algum doente de lá. Na falta da quentinha, encontraram 2 itens, é porque a minha cabeça falha para dizer quais são os 2 itens que o hospital encontrou para trocar por quentinha, certo? Então, esta pessoa do hospital foi no fornecedor e fez aquela troca. O fornecedor não tinha, ele está meio quebrado mesmo, não tinha o objeto da troca, e ele saiu pegando 10 aqui, 10 ali, até completar uma centena de quentinha. Aí levou para o hospital, para que o hospital pudesse fazer aquele. O secretário negou este fato. Mas o que ocorre, ele disse que tinha estoque, mas o estoque chegou 1 dia ou 2 dias depois que a secretária do hospital tomou posse, a diretora do hospital tomou posse, aí que realmente veio esta mercadoria de Teresina para repor o estoque. Mas no período da denúncia não tinha mesmo, houve esse caso, né? Eu não vou me interpor contra o secretário, mas eu disse a ele que era verdade que estava ocorrendo, que tinha ocorrido, certo? Essa quentinha é uma história mesmo que o camarada fornecedor, vereador, eu não tinha, vieram aqui e tal, eu tive que fazer esse trabalho de mandar.
a quentinha para que o hospital funcionasse. Mas é uma pena que isto ocorra. É uma pena. Foi dentro da palavra da minha vereadora, agradecido, vereadora, pelo à parte. Tudo bem, seu Carleto. Obrigada, presidente. Vereador Zé Maria. Presidente, bom dia, presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente. Presidente, queria me na mesmo daqui da mesa hoje, só alguns pontos aqui na colocação dos colegas vereadores falaram, né? Mas, em primeiro lugar, aqui hoje, quero deixar aqui meu voto de pesar à família lutada pelo falecimento do profissional na área da educação física do nosso município. Faleceu, uma tragédia que aconteceu no nosso município. A família do Wilson Tavares está de luto. E fazendo algumas colocações aqui, presidente, agora há pouco a gente estava até debatendo aqui no plenário com o vereador Rafael sobre a questão da LOAS, né? PPA, LDO. E seria bem mais prático para o município e para essa casa se o gestor, o executivo, fizesse de uma forma diferente, né? Discutisse o polo do município, discutisse o projeto através da grande região do Brejinho, Camurupinho, essa outra área aqui, Curral Velho, Brandão, Boa Esperança, e o outro polo poderia ser a cidade, para a gente ter, vereador Carlitos, mais detalhados, porque cada uma região é um problema onde a população emite que a gente possa fazer uma transferência de rúbrica do orçamento para que possa melhorar a questão do abastecimento da água, que é o mais precário para a zona rural, né? Então a gente estava discutindo aqui e levar essa mensagem para que no próximo ano a gente possa ter uma LOAS, uma LDO mais bem detalhadas relativamente através de ser discutida pelos polos do nosso município, né? Também, como falou os vereadores, aqui eu deixei um requerimento verbal que a gente pudesse fazer uma audiência pública com o secretário para ele explanar para essa casa e para a população que aqui nos assiste às sextas-feiras como é que está o andamento da saúde, os problemas que a gente vem enfrentando através do pedido das pessoas, para que a gente possa encontrar uma solução de melhorar a qualidade da saúde do nosso município. É uma audiência que a gente possa debater, discutir e aprimorar aqueles pontos negativos que a gente vem escutando na rua, né? Não só da agora, a gente sabe que a saúde é uma secretaria complicada de se assistir, porque quando se mexe com a população somente na área da saúde, a gente sabe a complicação que é. A gente que trabalha na área da saúde, a gente sabe como é que é. E mais do que justo, o secretário possa vir fazer urgente até o final do ano essa audiência pública nessa casa para a gente expor a ele o que a população quer, o que a população está sentindo, né? Porque quem mais sabe do desgaste da população somos nós, vereadores, porque é o dia a dia. A gente é o para-choque de pancada dos secretários, do prefeito, porque tudo só quem pode absorver somos nós. A vereadora Francilda disse, muitas vezes a população acha que a gente vem para cá brincar, ganhar um salário e não ter responsabilidade nenhuma. Infelizmente a gente não tem o poder de executar. Se a gente pudesse, cada um de nós pudéssemos executar um pouquinho, talvez que não só Luiz Correia, mas quase todo o município, todo o Brasil poderia ser melhor através das nossas emendas, fosse um pouco maior, né? Mas infelizmente a emenda da gente é 22.500, não dá para... 44 mil, fica 22 mil, porque 22 mil é destinado à compra de medicamentos. E tem 22 mil para a gente fazer uma emenda, que é a emenda impositiva, como é que está sendo colocada aí
para fazer as licitações das cisternas, da questão da recuperação do farol. Então, presidente, fica difícil. Só uma parte, vereador? Pois não. Nesse é o assunto que nós estamos debatendo desde o início, a questão que o orçamento ele tem que ter um amplo debate, tanto com a sociedade e como também com os secretários, porque o que nós estamos vendo, e volto a reiterar, desde o início, não existem os seminários da ação administrativa em relação à questão geológica, questão da amplitude do município, nas ações pertinentes a cada localidade. Já era para ter feito isso no primeiro semestre. Eu venho debatendo isso, alertando ao governo como sugestão para se preparar para a LOA e naturalmente para o próprio LDO. Nunca se existiu isso. Tem os finais de semana que poderia ter feito isso para se discutir. O que nós estamos vendo, e aí os senhores têm consciência disso, é apenas uma repetitividade do orçamento passado para agora, calculado apenas em cima de uma projeção de inflação. Ou a administração pensa que a gente é criança, que a gente não lê? Eu leio o orçamento categoricamente. Como é que se bota aqui construções de ponte potilhões, 147 mil reais, e você joga 206 mil reais para carro-pipa? Quer dizer, Secretaria de Obras. Sem nenhuma explicação, sem nenhum cronograma de ação nesse sentido, de ação prática no município. E isso mostra um desperdício tão grande de ação que poderia ser implementada em outras ações mais eficazes, mais necessárias. Obrigado, vereador. Dessa forma que a gente tem que cobrar mais o executivo, que possa se detalhar mais, que a gente possa debater com os secretários, com a população, para que a gente possa distribuir melhor as rúbricas, né, do orçamento do nosso município. Só uma parte, vereador Zé Maria, só no mesmo tema. Não foi por falta de convite. Essas nossas audiências dos secretários, nós endereçamos, minha assessora foi entregar em cada secretaria o convite, que o secretário não viesse, mas que mandasse alguém para escutar os anseios da comunidade, né? E eu não vi nessa nossa reunião de quarta-feira nenhuma, com exceção do Cajado, que estava aqui. Penso que eu vi o Cajado, sim. Então deveria vir para escutar esses anseios, reclamações da população. É claro que todos os que fizeram as suas observações foram através do formulário, mas os que usaram a tribuna retrataram a ansiedade desses que botaram no papel, certo? Então é uma pena que as secretarias não estejam presentes nessas nossas reuniões. Eu considero também, assim como a falta da sociedade em si, um descaso das nossos representantes do governo nestas audiências. É muito importante que eles estejam presentes. E é certo que nós devemos convocar o seu secretário de saúde para ir dando esses detalhes. Inclusive eu quero saber onde é que está o carro destinado por emenda do nobre vereador Rafael para a saúde, que eu vi o secretário recebendo o carro. Qual a utilidade que esse carro está tendo na nossa comunidade? Aonde é que está esse carro? Porque eu passo por ali e não vejo, né? Não vejo. Só se estão botando algum panfleto nele e tal, né? Como é que faz aquele negócio? Adesivar o carro. Né? O vereador poderia, como é o dono da criança, no caso, conseguir com o seu nobre deputado, saber onde é que está. Porque se eu destinar uma emenda à nossa comunidade, eu vou estar acompanhando passo a passo, né? Como é o caso das cobranças que a gente sempre faz ao nobre vereador Pedro, aonde é que estão os resultados das apresentações das suas emendas aqui. Tem que chegar para a gente. Vamos colocar em prática essas nossas emendas, ou se não dizer que os nossos deputados estão atrasando. Vereador Zé Maria, obrigado aí pela sua... Então, presidente, só fazer um pedido novamente, reiterar
pedido que foi feito verbalmente, volto a reiterar a convocação do secretário de Saúde para que a gente possa fazer uma audiência pública aqui nessa casa para explicar mais um pouco em relação à saúde do nosso município, tanto para essa casa como para a população que aqui nos assiste. Muito obrigado. Inclusive já falamos com o secretário e se dispôs bastante interessado de vir aqui falar das ações da Secretaria de Saúde. E ainda vai ter mais um problema ainda, vereador Francildo, porque vai sair daqui 5 médicos cubanos e tem mais 2 que trabalham na ação básica que hoje, hoje o governo até autoriza na ação básica algum médico que seja reformado, mas se não tenha passado por aquele processo de revalida, né? Então são 5 cubanos, mais 2, 7. Então vão ter uma perda grande, a não ser que seja substituído imediatamente com esse. Mas, presidente, eu estou muito esperançoso que serão substituídos. Pois é, ninguém sabe quando, né? É porque a questão aí é médico, né? Profissional. Vamos passar a palavra aqui para a vereadora Neném. Você vai fazer uso da palavra? Até 8.000 cadastradas, não? Bom dia, presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente. Presidente, a minha fala hoje é com muita tristeza, falar do que aconteceu na região, no Brejinho, na minha escola, mais uma vez na escola que eu trabalho. É muito triste. Só esse ano a gente já teve 3 percas naquela escola. Está muito complicado. Primeiro foi a diretora. Há uma semana atrás foi um aluno de 15 anos em acidente de moto, chegou a óbito também. E agora essa semana nosso colega, que é da educação física, mas ele exercia a profissão de vigia na escola Rita Miranda Brito. E a gente não sabe o porquê, ninguém entende, mas chegou ao suicídio. É lamentável. Aquela escola está em luto, falo aqui em nome de todos, deixar os pesar à família, que está muito triste, e pedir ajuda ao município, ao administrador desse município, à Secretaria de Educação, que mande alguém, que mande um psicólogo para aquela escola, porque as crianças estão assustadas, estão com medo, não estão querendo mais ir para a aula. Então, eu acredito que necessite de um psicólogo lá, que vá pelo menos uma vez no mês, vá de sala em sala e ou chame todas as crianças no pátio e faça uma palestra, porque está complicado. Tem criança que não quer ir mais para a escola com medo de morrer. Então, é um problema que a gente não espera, mas que acontece. Professor, vereador, resiste em ato o pedido seu, você pode registrar? Sim, quero que registre. Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, justamente, leva um psicólogo lá e dê uma palestra, né? Louvável. Pois é, para que aquelas crianças volte a ter o interesse de ir para aquela escola, porque a gente sabe, né, cabeça de criança é diferente. Cabeça de um adulto, você vê o que é que aconteceu. Agora você imagina de uma criança, né? Também os pais ficam preocupados. Muita gente já veio me perguntar, Neném, tem cuidado? Eu digo, não, gente, não é assim. Não é assim, não. Então, essas minhas palavras que eu quero deixar aqui registrado e pedir que aconteça isso o mais breve possível, porque já vamos entrar de férias e eu queria pedir que fosse alguém, que fosse um psicólogo logo, antes que entrasse de férias, para fazer uma palestra naquela escola. Pedir ao líder do governo, mas não está aqui, pedir ao Pedro que fale com a secretária de Educação para que providencie isso antes das férias. Obrigada, presidente. Bom dia. Vereador Pedro. Bom dia, presidente, vereadoras e o plenário aqui presente. Como a vereadora Neném falou, hoje nossa região, né, se encontra hoje tristeza, família, mais uma perca, né, de uma pessoa
que funcionário do nosso município, realmente a gente não tem nem algo para falar, né? Mas infelizmente o que aconteceu, a família hoje é triste. Quero deixar aqui minha solidariedade à família toda. Mas eu quero aqui dizer aí ao nosso colega vereador Carlito, agradeço aí pelas cobranças, vereador. O vereador Pedro Leite, as emendas que ele conseguiu para o nosso município Luiz Corrêa, graças a Deus, vereador, estão sendo todas concluídas. Eu acho que o senhor tem que andar mais no nosso município, no nosso interior, para ter conhecimento do que está acontecendo das emendas. E a outra, nós só temos, das nossas emendas, está faltando nós entregar só a ambulância, que graças a Deus, Rafael, como você fez a entrega de um carro, eu também vou fazer na próxima semana, porque já está em Teresina. A ambulância tão cobrada, uma emenda do nosso deputado Araco Forte, de R$172 mil. Mas já recebi um telefonema já hoje que já está em Teresina, graças a Deus. E o trator, vereador, que está faltando, também já está lá já. Só a parte das documentações para associações poderem receber. Mas está lá no Brejinho? Ele está lá em Teresina ainda, né? E que você também perguntou onde é que anda esse carro que o vereador Rafael entregou. Eu acho que esse carro, vereador, eu acho que o senhor tem que também andar a visitar os postos de saúde. Este carro está entregue uma equipe do pessoal da família, o médico dos PSF ocupa esse carro, certo? Esse carro não fica logicamente aqui na secretaria, não. Esses carros, quando vêm, é para servir aos servidores e à população. Vereador, me dê uma parte. Ontem, conversa com o Oriano, e ele teve uma conversa bem breve com a gente sobre o carro que o Rafael conseguiu para o município, e ele ontem falou que ia viabilizar ao Conselho Tutelar, né? Que é um pedido do Wilton Veras, que mandou junto às emendas, pedindo um carro que fosse destinado. Então o Oriano ontem esteve falando comigo que esse carro que o Rafael conseguiu, né? E ia ser destinado, não, eles falaram provavelmente ia ser o seu mesmo, que você conseguiu para o Conselho Tutelar. Mas a gente sabe muito bem que o vereador tem que fazer mesmo, isso é cobrar mesmo. Tá certo, vereador, você está mais que correto. Eu também faria a mesma coisa, né? Mas quero aqui deixar e dizer que nós estamos, graças a Deus, concluindo, né? Nossas emendas todas estão sendo entregues. Isso é que é bom, né? Você conseguir realizar o sonho, né? Que as pessoas precisam. Isso nós estamos fazendo. Mas graças a Deus, que no próximo ano nós vamos ter o nosso novo presidente, o nosso governador, o nosso deputado. E nós não vamos antecipar não, mas nós conseguimos as coisas muito boas para o nosso município. Investimento alto vai vir aqui para o nosso município. Junto aí com nossos colegas vereadores, Mirialdo, Artrani, e você junto também, os outros, nós vamos trazer mais coisa boa para o nosso município. Agora, como você também já tem um deputado, né? Eleito, você também tem o direito de cobrar e trazer suas ações para o nosso município de Luiz Corrêa, que é para poder ajudar a administração de Luiz Corrêa. Isso que nós temos que dar as mãos e abraçar e trazer o que é bom para o nosso município, vereador. Muito obrigado. Vereador Rafael. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o plenário que nos acompanha, cumprimentar especialmente o vereador Joãozinho da Salgada, que hoje está na condição de secretário de obra do município. Seja bem-vindo. Presidente, eu me utilizo da tribuna hoje para primeiro registrar com muita tristeza o falecimento do nosso amigo Zé Wilson, lá do Brejinho. É uma pessoa do bem, um cara que dedicou sua vida ao esporte, como técnico, como jogador, né? Era servidor do nosso município, como vigia lá no Colégio Rita Miranda. E
a morte do nosso amigo Zé Wilson traz à tona um debate que tem que ser levado às escolas, né? Então, fico aqui, reitero o pedido da nossa querida vereadora Neném, que é da região e era colega de trabalho do Zé Wilson, para que a nossa secretária de Educação, o município como um todo, a assistência social, possa fazer um trabalho de, digamos assim, de fortalecimento psicológico. Haja vista que o caso, né, é do conhecimento de todos, que o nosso nobre amigo infelizmente tirou a própria vida, né? Então são casos que estão acontecendo cada vez mais no nosso Brasil, e eu costumo dizer que nós temos que dar à população condições para que se tenha um fortalecimento psicológico. E, em especial, o Colégio Rita Miranda, como falou a vereadora Neném, está passando por esse problema que é um problema público, né? Infelizmente, o ano de 2018 foi muito negativo para aquele colégio, né? Foram várias perdas de forma assim abrupta, e sem dúvida nenhuma eu reitero aqui o pedido da vereadora Neném nesse sentido. Queria destacar também duas coisas, presidente, que vão ocorrer na semana que vem. Primeiro, nos dias 27 e 28, que é terça-feira e quarta-feira da semana que vem, teremos a reunião da APA, né? E aí, como vereador membro, né, como membro da Câmara Municipal, eu estarei lá representando, meu suplente é o Carlito, eu estarei indo, né, nesses 2 dias representar essa Casa Legislativa, e uma das pautas que estará lá em discussão é a questão do atrito que está havendo entre os kitesurfers e a população que toma banho, enfim, né? Então, será definida nessa reunião. Uma das pautas é delimitar áreas para a prática desse esporte, que não deve acabar. Deve ser só regulamentada algumas áreas de saída e de entrada para que não possa estar prejudicando a questão dos banhistas. Mas é algo que, sem dúvida nenhuma, terá o nosso apoio para continuar, já vista que é um ponto de atração turística, né, do nosso litoral aqui. Não, vereador Maria. Entrando no assunto aí, onde você vai representar essa Casa Legislativa, a gente tem várias vezes pedidos através da população do Macapá, né? Onde o pessoal do kite faz uma boa apresentação ali, onde eles frequentam o rio e o mar, né? Eles entram naquela área ali, eles praticam mais ali, principalmente quem está aprendendo é mais para a parte do rio, que é a água mais parada. Sim. E eles estão relatando de que depois que o pessoal do kite se instalaram ali, a questão da área da pesca deles diminuiu muito, Paulo. Principalmente a pesca da tainha, né? Onde é o potencial maior do Macapá. Eles estão se queixando de que diminuiu bastante pela questão dos kites. Segundo eles, acho que pela pancada dos kites na água está espantando os peixes, né? Mas como o Vossa Excelência vai representar essa casa aí, seria bom que a gente debatesse também e legasse um local ali no Macapá para que os frequentadores também, os praticantes do kite também tivessem uma área específica para não ficar atacando também toda a área, porque além do peixe, aquela área ali é uma área perigosa, a área de banhista. Sim. Eles frequentam bastante ali naquele intervalo ali do restaurante do seu Chiquizaura, à frente, né? Constantemente ali. Então, é uma área de esporte radical e também perigosa, não pelo kite, mas pela linha que ocorre no saco onde puxa o kite. Obrigado. Sem dúvida, é bem vereador lembrado. Rafael. Por não, vereador no mesmo tema. Uhum. Este assunto, Zé Maria, no ano passado já foi discutido, CMBio, CEMAR, Marinha. Nós tivemos uma reunião, a associação do pessoal lá do Macapá, inclusive, onde houve a interferência de um grande empresário lá do do Barra Grande, né? Interessado na vinda dos skate surfistas, né?
quando estava se debatendo essa incidência do kitesurf, prejudicando aquela área do Macapá, são 2 bocas de rios, a produção dos peixes lá caiu realmente. Ele foi contra a saída ou uma limitação de determinado espaço para que seja utilizado por surfistas, né? Por kite surfista. E a gente estava querendo botar para o lado da Pedra do Sal, mas eles não aceitaram. Não ficou definido ainda que área, mas está em estudo através do CMBio e da própria Marinha interessado nesse assunto, que se delimite, se determine qual o local para essa prática de esporte. Está havendo prejuízo na produção da pesca, né, da qual subsiste aquele pessoal do Macapá. Obrigado pela parte. Por não, vereador. Na verdade, o que está se discutindo lá para que haja um consenso entre os empresários, pescadores e os banhistas, né? Então, a ideia, a sugestão que está na pauta lá é, em cada praia, ter uma delimitação de entrada e saída do kite. E então, uma outra reunião vai acontecer essa semana, já é a organização aqui da própria Câmara Municipal, é audiência pública, presidente. Eu queria reiterar, lá no Cearazinho, que é para essa discussão, junto com o Patrimônio da União, viu, vereador Francida, junto com o Ministério Público Federal, a Prefeitura e com os moradores de toda a comunidade, quinta-feira, dia 29. De todo o bairro Cearazinho e aqueles outros também que estão nessa região de linha de praia, que são prejudicados quando vão lá solicitar a antiga Eletrobras, né, a CEPES Equatorial hoje, o seu pedido de energia elétrica, né? Então, dia 29, quinta-feira, né, estaremos lá também debatendo a respeito disso para chegar numa certa flexibilização, né, dessa medida do Ministério Público Federal impedindo essas ligações novas. Quanto ao veículo da L200, vereador Carlito, acho que o Pedro respondeu, né? Acho que a luta da gente é conseguir melhorar cada vez mais a vida do cidadão Luiz Correense. E quando a gente repassa o veículo, e vale registrar, não é algo do vereador Rafael, é um pedido nosso, mas em parceria com a emenda do deputado Júlio César, deputado Georgiano, do governo do estado. E, enfim, o que a gente soube de informação com o secretário Pedro Júnior é que o carro ia diretamente para a adesivação e depois já ia para campo, atendendo uma das equipes do programa da família, esse deslocamento de médicos, enfim, profissionais, né? E, por fim, eu queria registrar também que, com relação essa audiência pública do orçamento, presidente, que nós tivemos aqui na quarta-feira, é que no ano seguinte, ou seja, em 2019, essa audiência pública aconteça a nível de município, a nível de prefeitura, anterior à elaboração da LOA, porque, pegando o gancho, pegando o exemplo de outros municípios, de outras cidades, como Teresina, por exemplo, essa formatação da lei orçamentária do ano seguinte é feita, primeiramente, com consultas públicas, com audiências públicas a nível de prefeitura, em bairros, associações. E aí sim é elaborado a lei e posteriormente vai para o crivo dos vereadores. Então, essa é a sugestão que eu faço para que não tenhamos aqui, né, a dificuldade de fazer essas emendas, porque se vier já com a lei, com o público, né, com a população consultada, eu acho que fica mais fácil aqui a gente, né, fechar sem muito desgaste. Afinal de contas, a nossa audiência pública aqui, eu acho que não teve como no ano passado, talvez, tanta efetividade com relação a esses movimentos orçamentários, porque a lei já vem pronta e aqui a gente tem pouco tempo para discutir esse remanejamento. Por não, vereador Carlos? O que se pode observar, até em conversa anterior com o contador, é que as nossas emendas à LOA não está sendo cumprida a rigor, porque elas deveriam ser endereçadas por esta casa ao Executivo para integrar o LDO, que a LDO é a lei maior. Então, se essas nossas emendas, primeiramente, não constarem no LDO,
dificilmente ela constará na lei orçamentária anual, na LOA, certo? Então a sugestão dele é que qualquer emenda que passe aqui, que tenha que ser modificada, tenha que ser inserida na LOA, também a gente peça para ser incluída, que eu acharia que deveria ser incluída automaticamente, mas de acordo com o contador precisaria de uma correspondência da casa para que seja inserida mesmo antecipadamente ou a posteriori a LDO, né? Então eu acho que a prefeitura este ano, quando mandarmos essas emendas à LOA, eles deverão ter o devido cuidado para preencherem a LDO com essas sugestões que nós estamos apresentando. Eu acho que esse aí deverá ser o caminho, senão nunca o que nós emendamos à LOA será obedecido. Presidente, só finalizando, o município de Luiz Corrêa nunca arrecadou tanto. Então, eu queria fazer essa observação no sentido de alertar o município em concluir as obras que estão em andamento. A população nos cobra e, por isso, nós estamos aqui a cobrar do nosso gestor. Então, a vereadora Francilda tocou no ponto certo. O PSF do centro está sendo construído, né, de forma errada ali ao lado do mercado, não foi concluído. Nós temos uma UBS na Lagoa do Camelo que está concluída, mas está faltando os equipamentos para que ela passe a funcionar e atender com qualidade de serviço a população daquele nosso interior. Então eu faço esse apelo aqui, dinheiro hoje não é problema para o município. Temos que definitivamente parar com esse chororô e começar a melhorar a qualidade da prestação de serviço à nossa população. O município tem que, de fato, apresentar um plano para que se melhore praça, para que se conclua os PSF. Eu já visto destacar que os PSF até dinheiro já tinha, né? Então, né, parece que está sem comando, então a gente precisa cobrar isso. A gente não está aqui para torcer quanto pior, melhor não. Pelo contrário, a gente quer dar uma resposta à população e dizer que está sendo feito as coisas que devem ser feitas. Afinal de contas, o contribuinte hoje está sendo bastante cobrado no sentido da contribuição dos seus impostos. Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Eu queria fazer aqui, usar a palavra, só uns 3 minutinhos do líder da oposição falar, e pegando alguns pontos que vocês destacaram aqui. Primeiro, em relação à questão do orçamento que o vereador Rafael coloca em Terezinha. Lá existe um pseudo-orçamento participativo, o que é diferente daqui, né? Agora, o que o vereador Carlito também falou, pode ser até verdade, mas não é verdade absoluta, porque na medida em que a lei garante a participação da sociedade através de uma audiência pública, aquelas propostas elas têm que constar no orçamento do próximo ano, a não ser que porventura não venha a se efetivar aquela previsão orçamentária. Então nós aqui naquelas propostas não colocamos nada fora do contexto, fora do plano plurianual, nada disso. É a questão de prioridade do executivo. E eu acho que nós temos que forçar mais a coisa para que essas propostas sejam priorizadas. Apesar de que os prefeitos que passaram por aqui acham que sabem de tudo, que são eles que devem definir. A outra coisa que eu queria falar aos senhores vereadores, isso é mais para a gente mesmo. Toda vez que é conveniado um projeto com a prefeitura, no site, tem vários outros sites, mas no site do Tesouro Nacional, tem lá o objeto do convênio, o valor do convênio, o valor da parcela, a data que foi liberada, tem tudo isso aí, né? E o destino. Então eu me preocupo muito, porque é o seguinte, ó, eu vou citar aqui três obras, da qual uma vocês falaram. Uma é uma escola que foi construída na região aqui do nosso secretário de obras, Joãozinho Curral Velho, na gestão passada. Está lá. Ali é uma realidade triste de como é tratado. Eu estou dizendo em relação à gestora, não.
Está lá jogado uma obra. Ninguém sabe se foi liberado os recursos, se a empresa concluiu, né? Se o gestor atual deixou de concluir, porque às vezes tem aquilo, eu não acredito nisso, mas tem aquilo que o gestor passado fez, então se eu sou prefeito hoje eu não vou dar continuidade. Eu não sei se foi isso. E uma outra, eu acho que nós teríamos que fazer a visita dessas obras. Um outro projeto, não seria mais projeto, mas que eu andei agora na creche aqui de frente ao hospital, é a climatização. Tem lá os ar-condicionados tudo lá, instalado, mas nenhum está funcionando. Falei na semana. Me disseram que é em relação à questão da energia que não suporta. Né? E o outro é em relação ao UBS que vocês falaram, próximo ao mercado. Quando o executivo recebe um convênio desse, a primeira coisa que se faz é a licitação para que a obra seja executada. Então, se o município não recebeu ali, né, e essas pendências de resolver isso lá, com certeza deve estar ainda nas mãos da empresa, porque o município só deve receber quando tiver concluído o projeto, né, a obra. Agora nós é que temos que nos debruçar mais. Eu acho que é interessante que a gente pudesse até ainda esse ano sair mesmo para dar uma olhada, né, principalmente nessas obras que vocês citaram aqui e nessa lá lá do Curral Velho, que está lá abandonado, sabe? É triste aquilo ali. Ali é um exemplo, né, da falência de algumas ações do poder público. Não digo, não é da prefeitura, mas o próprio governo federal também às vezes peca muito nisso aí. Diga, vereador. Presidente, além das obras que você falou, tem mais obras da gestão anterior que foram licitadas e não concluídas. Na área da educação, lá na região nossa do Brejinho, na Santa Rita, também foi iniciada uma obra e agora vai ser reconstruída, porque a gestora passada levantaram até um certo as paredes, e eu não sei por que não foi para frente. E como você falou também no Curral Velho, foi feito um levantamento também, estou tendo conhecimento, né, que vai ser começar de novo a obra, né? Mas infelizmente o gestor se encontrou com muitos problemas, porque muitas obras ficaram paralisadas no governo passado. Você vê, hoje nós estamos com uma obra muito importante concluída, graças ao esforço do secretário de saúde, que é uma obra muito bonita, está lá na Lagoa do Camelo, que na gestão passada não era para ter sido concluída, e não ficou. Foi muitas obras ficaram aí arrastando, certo? Eu acho que o município desenvolveu muito, o secretário trabalhou muito nesse parte dessa OBS que tem aí para ser construída. E vamos com certeza chegar ao final. Está faltando mais aquela consciência em nós, enquanto políticos, aquela consciência mais daquilo que é público, né? Deve ser colocada a serviço de todos, porque não é meu, na verdade, que é público, né? É da população, e deve ser levado mais a sério. E aí eu coloco também mais um outro problema aqui, que é em relação àqueles inúmeros postos que foram construídos na gestão passada e que atualmente a maioria deles está aí jogado. O secretário andou lá em Teresina várias vezes, tentando ver em que situação estava. A gente sabe que houve sumiço de vários equipamentos, de várias bombas, várias caixas d'água. Quando o governo Hélio também assumiu, eu estive lá atrás de um trator que o ex-governador repassou lá para as Mutucas, para a comunidade das Mutucas. E esse trator hoje está na casa de um funcionário da Emater, senhor Ribamar, um trator lá sem ter utilidade nenhuma. Quer dizer, o cara se tornou dono de um trator que deveria estar em benefício da população. E eu não consegui a documentação, porque eles fizeram um contrato de comodato com a associação daquelas que a gente já sabe como é que é a situação. E eu estou dizendo isso porque eu fico às vezes indignado. Porque às vezes o trator que está a serviço lá da região é um trator lá da Mexeriqueira, da associação de lá. Quando a Rutu ganhou um trator e está na fazenda de um sujeito, que inclusive foi vereador aqui, passou por essa casa, está a serviço dele, como se fosse um benefício dele, e nós não conseguimos encontrar nem sequer, vereador Paulo, o contrato de comodato que foi feito com essa associação. Eu fiquei impressionado de algumas atitudes de algumas pessoas em Luiz Correia. Vereador. Eram essas as ponderações que eu queria fazer. Diga, vereador. Ainda falando
na má utilização da coisa pública na região do nosso amigo Paulo Cazu, Jacobina. Eu estava no gabinete do prefeito, ainda na semana passada, chegou uma senhora, todos nós conhecemos, é uma das maiores batalhadoras de lá, a Dona Mônica, né? Quem não conhece a Dona Mônica? Reclamando que um cidadão lá da Jacobina, pela não utilização de um poço, o poço está cavado, com água, com tudo por lá, falta de estrutura da prefeitura, ele pegou, comprou uma bomba e está utilizando um poço público e cobrando uma taxa. O cidadão comprou particularmente, botou a bomba, está cedendo água para a população e cobrando R$40 por mês, certo? Mesmo aí, eu estou só falando, vereadora Francilda, no descaso da coisa pública. Se tem um poço, ele deveria estar devidamente estruturado para que o cidadão não entre em ação, certo? Porque na ausência do poder público, nós sabemos que o cidadão entra, não resta a menor dúvida, que seja para o bem ou para o mal. O cidadão vai ocupar o espaço do poder público. Só levantando essa questão do mau uso da coisa pública. Presidente, só aproveitando seu tempo aqui, se o Carlos falou... Vereador, eu estou querendo passar a palavra para o vereador. A perfuração de poços, você pode. Se é o presidente, você pode. Hoje temos que debater o que está acontecendo no município. No povoado Boa Vista, no município Bom Princípio do Piauí, lá o município, através desse recurso mesmo, que foi perfurado os poços aqui na região, lá tem 2 poços perfurados pelo mesmo recurso, e a manutenção, né, só que lá tem uma associação, a manutenção dos poços pagado uma taxa, a população paga uma taxa para que seja cobrado uma taxa todos os meses, mensalmente, para que seja feita a manutenção. Lá não depende do município, né? Seria interessante que o município botasse em prática o material que está faltando, nos poços, como no Poção está faltando também, e entregasse à comunidade para que seja a manutenção básica, porque lá eu achei a independência muito grande da comunidade pelo município, e todo mundo é feliz, porque paga por um serviço de qualidade, né? Às vezes queima uma bomba aqui, passa 2 meses para a bomba chegar de novo. Isso não é dessa gestão não, de outra gestão já, desde quando eu me entendi aqui em Luiz Correia, que o problema é o mesmo. Queimou a bomba, espera o secretário, espera não sei quem, tem que levar para o conserto. Então, lá eu acho a eficiência da comunidade de Boa Vista, por esse lado, às vezes a gente acha injusto cobrar do município, mas pelo lado a eficiência do serviço é bem eficaz. Bem, vereador, só essas a minha indignação que eu coloquei aqui, mas eu acho que é interessante que a gente fizesse uma visita a essas obras, não é, vereadora? Para a gente ir lá e saber. Agora, primeiro é preciso que a gente faça primeiro essa pesquisa, né, junto à prefeitura e junto a esses órgãos do governo federal, porque a gente tem como ter acesso para saber até qual foi realmente o valor de liberação, porque às vezes a gente fica falando coisa aqui, que às vezes quando a gente vai lá na raiz da coisa, né, não é o que a gente quer impor, às vezes, no nosso ponto de vista. Mas é um processo que, às vezes, a gente espera que nós vamos estar melhorando a cada dia. Eu avalio aqui que a gente nem ajuda o prefeito e também não faz oposição como deveria se fazer, ou fiscalização, melhor dizendo. Porque, às vezes, também já é muito limitado. E, às vezes, a própria população não ajuda a gente, né? Que aqueles lá do interior, às vezes, tem aqueles contra e aqueles a favor. E termina alimentando a situação que só quem sai prejudicado é a população. O vereador Paulo Cazuza agora está com a palavra, a gente vai passar a palavra ao vereador Paulo Cazuza, 10 minutos, para fazer uso da palavra. E depois a gente queria que o Cajado pudesse conversar um pouquinho com a gente aqui. Vereador Paulo, a palavra está com o senhor. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, plenário que se faz aqui presente. É interessante hoje
nós debruçarmos mais em relação ao próprio orçamento, que é uma matéria importantíssima e ele precisa ser aprovado por esta casa para o funcionamento das suas ações no próximo ano. O que nós sempre reiteramos e voltamos a comentar é a questão deste orçamento não ser um orçamento amplo no que diz respeito ao contato da população, às sugestões da população, um planejamento que possa refletir a realidade local, e se deixa muito a desejar nesse quesito. Não se vê nenhuma manifestação pelo Executivo nesse sentido, de a comunidade estar presente, da população estar discutindo, e simplesmente chega o orçamento em cima da hora para se analisar e se verificar muitas coisas que às vezes poderia ser retirada e ser acrescentada em outras ações mais eficazes. O que nós temos que verificar em relação a essas ações é buscar, principalmente, cada segmento na sua estrutura funcional e estrutural, a questão dessas ações serem mais eficazes. Quando se fala da questão da saúde, que é um dos pilares principais da administração e é onde reflete praticamente todas as ações direcionadas à nossa população, e ela precisa, de certa forma, utilizar os recursos que já não são suficientes de uma melhor maneira, que seja se tornando mais eficaz. Nós temos consciência e sabemos que os recursos não são os necessários para se ter uma boa desenvoltura naquela área, mas ao mesmo tempo nós nos preocupamos com essas ações, porque quando você deixa determinados PSFs sem as ações concretas, sem as ações direcionadas para aquelas ações, e ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência que os PSFs, eles precisam ser alimentados para o Ministério da Saúde, com as suas ações, com as suas presenças e com seus exames. E nós temos muitas falhas contundentes nessas regiões polos, principalmente das ações voltadas ao profissional. E isso nos entristece porque essas ações refletem nos repasses que vêm para essa secretaria a nível constitucional federal. São detalhes que temos que ter consciência disso. Como também nós temos consciência que a matrícula escolar, ela é o percentual que vem de recurso para a educação. Nós precisamos matricular nesse próximo ano mais alunos para ela naturalmente aumentar o repasse da educação, principalmente a questão do Fundeb. E nós temos os seguintes pontos a ser analisado na questão estrutural. A questão funcional da saúde deixa muito a desejar. Nós temos situações de postos, de UBS e postos de saúde que não estão com o médico regularmente. Reclamação é constante. O médico não vai, quando não vai o médico é porque o combustível o carro não tem. Nós temos situação seríssima aqui no Cearazinho, está interditado o posto de saúde, que é a UBS, a população está se consultando no beira-mar, por falta de uma placa lá que está praticamente interditado o prédio, e ninguém se toma providência para se resolver uma ação tão importante. Como é que se desloca a mais de 3 quilômetros do Cearazinho para vir para o beira-mar para atendimento, e uma situação que já poderia estar sendo resolvida há muito mais tempo, e você não tem uma eficácia, uma ação eficaz administrativamente para resolver essa pendência. Nós temos uma UBS que atenderia o bairro Triângulo, que seria feito aqui, perto, aqui no centro, foi deslocada para de trás do mercado, tirando esse pessoal que mora aqui no Triângulo para ser atendido no Santa Luzia.
e onde seria atendido bem aqui no centro, teria com melhor comodidades, até desafogando o próprio hospital, teria uma UBS. Foi pensando nessa maneira estrutural que estaria, mas por uma questão política, porque a gestora passada deixou todos os pilares, já feita a base, foi tirada para o mercado. E aí se vem a questão, dizer que não é questão política, é questão política sim. Porque lá foi gasto dinheiro já, recurso próprio. São 465 mil reais de UBS, dinheiro destinado, já liberado pela ex-gestora, conseguido pela ex-gestora. Não tem uma obra da saúde feita nesse momento na atual administração, pelo atual administrador. Recurso da administração passada. Foi deixado dinheiro em caixa, especificamente, tudo elaborado. Foi feita a primeira UBS lá na Lagoa do Camelo em 2 anos. Olha o desperdício de tempo e de estrutura que se pede com dinheiro liberado. O dinheiro liberado, que são mais 4 UBS para ser concluída ainda. Dê uma parte aí, vereador. Pois não? A UBS lá da Lagoa do Camelo, na época da ex-gestora, o projeto estava errado. Não, senhor, o projeto, você está enganado, vereador. O projeto da UBS, ela é padrão. O projeto é padrão, o projeto estava certo. Agora, a obra que a empresa, que a prefeita tinha, foi contratada, que ganhou a licitação, tinha concluído os pilares errados. A medida estava incorreta lá. Então, foi gasto, se eu não me engano, na época o Pedro Júnior falou que foi 40 mil reais foi tirado desse orçamento e teve que refazer de novo a estrutura terra e feita outra licitação para outra empresa concluir a obra com o valor que já estava lá. Foi perdido praticamente 40 mil reais. Eu só queria dizer para o nobre vereador, a licitação que ela estava da obra que foi feita, persistia a empresa, e a empresa procurou a atual administração. E por que não ficou com a empresa que ganhou a licitação? Que era legal, constitucional e toda dentro do padrão. A pergunta é essa, por que não continuou com a mesma empresa? Não é? Ou seja, recurso liberado, recurso específico, foi feito uma UBS em 2 anos. Olha o desperdício, recurso liberado em caixa, está lá. Se essa proporção, nós tivermos a continuidade nessa proporção, nós vamos ter mais uma UBS daqui a 2 anos, dessas 4 que ainda faltam. Ainda com prejuízo de que foi iniciada e tem que se repor com dinheiro próprio do município, porque não pode mais ser remexido nesse dinheiro específico do recurso para a UBS, porque é o dinheiro destinado para esse percentual de construção da UBS. Outro ponto falho que eu vejo é justamente nas ações. Quando se deixa qualquer obra, as administrações elas têm que especificar até que andamento está a obra, até que um percentual foi feito do liberado, qual foi o ministério que se saiu, porque aquele recurso vai estar na prestação de conta do município. Ele é ímpar, ele não é da prefeitura que saiu ou da prefeitura que chegou. São recursos que veio independente de questões políticas. Ele está lá. E o que se foi liberado, uma obra tão importante socialmente, educacionalmente, que é a obra do Curral Velho. A empresa procurou a atual administração, a do que ponto estava, o projeto, faltando pouca conclusão, recurso liberado, recurso específico na determinada ação, e não se toma nenhum vai voltar sem recurso liberado e não feito, apenas o ajustamento de documentação da atual administração para se elaborar e continuar esta obra tão importante socialmente. E aí você vê essa morosidade, essa lentidão de não fazer uma obra tão socialmente importante. Porque tudo que se inicia se lhe faz com recurso. Não se faz uma obra dessa com recurso do município. Os senhores são sabedores disso. Não tem condições o município. Ele é de um determinado recurso federal.
de um ministério. E esse ministério só sai, pensa que vocês tenham uma noção, só se sai com metragem, só se faz hoje com metragem. O engenheiro da prefeitura, o engenheiro específico tem que especificar a quanto está sendo feita aquela obra para fazer a medição, como é feito nas UBS. Se o engenheiro não tiver da... Só um minutinho, só um minutinho, vereador. Eu tenho que concluir meu raciocínio. Precisa ter a medição, tá certo, vereador, do engenheiro da prefeitura para ser feita a obra. Se não for feito, a obra, o dinheiro não vai sendo liberado. Ele é específico. Foi o caso para isso. Quem embarcou a obra? Não vocês aí, um minutinho. Não, eu estou falando, vereador. Um momentinho. Vereadores, deixa o vereador Paulo concluir, porque ele já concluiu o tempo dele normal. Passar 3 minutos para ele fazer a conclusão como líder eu tenho aqui refletindo, da oposição. A questão básica que nós temos, outra situação gravíssima que nós estamos assolando o nosso município, e aí é uma questão mesmo social, a questão da iluminação pública. A iluminação pública, nós tivemos com o próprio contador aqui na audiência pública, e hoje nós temos um questionamento de uma empresa para fazer a manutenção da iluminação pública que o município não tem. E foi dito que foi feita uma proposta de 200 e tantos mil reais, que isso é inadmissível isso. Uma empresa para fazer 200 mil reais, entendendo? Para manutenção. Porque o material é feito em outra licitação específica. É o que está lá aqui, é o que está aqui, é o que nós apuramos já, em relação ao material de iluminação pública. Como é que na gestão passada se tinha uma licitação para manutenção de iluminação pública em torno de 12 mil reais, ou era 8 mil reais, se eu não me engano, a empresa, para fazer a manutenção de lâmpadas e tudo, e você salta para 200 mil reais uma empresa que veio para fazer manutenção, e aí presta serviço nessa manutenção uma empresa feita pelo filho do prefeito, que é o que está fazendo manutenção, como é sabedor dos senhores, ele andando, entendendo? Nessa manutenção, não sei como vão justificar, só dizer que a empresa veio apresentar 200 mil reais, isso não existe, pessoal. Se você não tem nenhuma arrecadação para isso, de iluminação pública, da COSIP, entendendo? Você daria mais de 1 milhão para manter essa empresa. Não existe. Como é que se faz uma empresa na gestão passada com valor pequeno? Porque as licitações são distintas. Ela é manutenção, é uma coisa, material é outra. Vamos estar lá no própria licitação, vereador Carlito, do material de iluminação. Material absurdo por uma empresa que ganhou. E isso nós vamos questionar na justiça. Porque isso é absurdo. A nossa população, mercê de falta de iluminação pública, nos bairros, que aqui é o relato de cada um, que não tem iluminação em determinados bairros, em determinados povoados, e se fazendo por uma empresa não credenciada, não licitada da manutenção, e por cima um material absurdo de iluminação pública. Isso é grave. Isso é gravíssimo até. A questão hoje, que nós estamos fazendo, é a questão de responsabilidade com a aplicação desses recursos que precisa ser feito. Não, volto a reiterar, o município está arrecadando bem em termos de ações próprias, e isso reflete num melhor atendimento à população, que não está acontecendo. Os carros-pipas, nós temos 206 mil reais para carro-pipa, vereador Mirial. Praticamente o que era da gestão do ano passado. E nós estamos aí assolados com grandes e grandes povoados chorando, aclamando por água. E o município cruzou o braço. Camurupim tirou, foi o carro que tinha do Camurupim, por falta de pagamento. A história é essa, que lá servia. Entendeu? E isso mostra, aí atende um carro-pipa do município para dividir para 4 famílias. 1.000 litros para um, 1.000 litros para outra. Isso é brincadeira. Qual é a responsabilidade que se tem com essas pessoas? Constitucional e legal é do município. E não se vê nenhum intuito de resolver esse problema. Pelo menos tentar. Pelo menos esforço. Esforço que ninguém vê no poder municipal em relação a isso. Porque aí isso mostra descaso. Porque poder fazer com recurso próprio, pode. Tem como fazer isso numa ação tão importante que é a questão da água. 200 reais para uma família, direcionado do seu orçamento, 10%, mais de 10%, é triste, porque as pessoas não têm.
Vão para lá, vão ver lá na região, como a questão hoje das ações dos postos perfurados. Foi perfurado com recurso do município. Vamos verificar por que não se complementa. Tem um poço aqui, para você ter uma ideia, um poço feito no Quissé, com uma amplidão de água absurda, uma vazão de água imensa. Foi feito lá pelo município, está lá no projeto, feito no orçamento todo pelo município, que se foi gasto, perfuração, todo lá. O prefeito ficou só de botar a bomba e os canos, porque até a estrutura da caixa ficou, e a caixa, que era para ser 5 mil litros, botou de 3 mil litros. Sabe que bomba que ele botou lá, vereador Carlito? Uma palito, aquela bombinha de cebola. Quando não deu 6 meses, a bomba não puxou mais, porque a estrutura é grande e o volume de água é grande, são 68 metros de profundidade, com mais de 50 metros de água. A bomba pelou, a população pedindo, o prefeito pedindo, não bota, está lá. Tive que comprar uma bomba, eu, pessoa física, Paulo, pessoa física, comprar para a população se servir. Está lá, comprei o próprio, quando foi comprar, o representante lá disse, prefeito, é de um CV, essa bomba não dá. Não, vai dar, sai, entendendo? Sabe lá quanto é que saiu essa bomba, E aí, por R$ 1.600, eu tive que comprar, e a prefeitura, que não sai do bolso dele, sai do município, e não comprou a bomba, e está lá resolvido o problema. Água em abundância, liga a bomba, está lá com água. Tão simples, porque quem paga é o município, vereador Francilda, não é o prefeito não, é o município, e nem isso não se tem uma ação voltada para essa ação tão importante que é a água para a nossa população. Quando eu falei, o vereador Artrani falou lá da Lagoa das Pedras, que inclusive o outro chafariz, vereador, está lá parado, viu? Outro chafariz da Lagoa das Pedras, parado. A população lá de cima da Lagoa das Pedras não utiliza lá o poço, nunca mais nem foi lá, nenhuma pessoa responsável da prefeitura olhar para ver o que tinha naquele chafariz de lá. O de cá é atendido para a horta, vereador Rafael, de um aliado do prefeito, horta comunitária. Fecha para a população e abre para ele atender a horta. E a população fica sem água, um poço público, atendendo um particular com horta. Isso é um absurdo, o caos que nós sejamos. Eu, como prefeito, dizia, meu filho, não faça isso, você está fazendo uma coisa ilegal. Você é aliado meu, eu vou pagar por isso. Deixa-nos triste, deixa-se triste. Vereador Mengo, Pois não, vereador. Vereador Paulo, passou 8 minutos já na fala do vereador. Vereador, você falar a falta d'água no nosso município, eu recebo diariamente mais de 10 telefonemas por dia, as pessoas me pedindo que eu mando nosso caminhão botar água, certo? E eu, como vereador, que eu vejo o sofrimento daquela população sofrendo, eu continuo ainda no mesmo trabalho, servindo a população. Você é testemunha disso, né? Principalmente testemunha que no próprio Camurupim amanhã, eu estou mandando amanhã para o Camurupim um caminhão com 16 mil litros d'água, botar 2 carradas lá amanhã com 32 mil litros d'água para servir lá umas famílias que falaram o que você está falando, que recebe 2 mil litros, 3 mil litros d'água. Eu acho que é uma falha muito grande. Que o próprio o prefeito hoje tem que suprir mais a necessidade do povo de água, que a necessidade é grande. E uma família receber 2 mil litros d'água é muito pouco. Porque nós mandamos, eu mesmo como vereador, eu mando deixar 8 mil litros em cada residência. Eu não mando um caminhão sair para entregar 2 mil litros d'água numa cisterna de uma família, eu não faço isso. Eu acho, eu faço aqui, presidente, você que faz a própria Secretaria de Obras que toma providência, porque um carro destinar 2 mil litros d'água para uma família é muito pouco. Esse carro tem que toda semana voltar lá e botar 2 mil litros d'água. E aí o município vai ter uma despesa maior. É melhor botar logo, que dê logo pelo mês, que a despesa é mínima para o município, o transporte, o motorista, o óleo, a despesa do carro. Eu acho que tem que ter mais. Nós estamos com um problema sério de água. O prefeito tem que contratar, o orçamento está aí, contratar mais de 2 carros. Nós vamos, até por sugestão, nós vamos fazer
Remanejamento, presidente, só um minutinho, no orçamento. Só um minutinho para você concluir, porque no os vereadores aqui estão reclamando de mim aqui, que eu não estou mantendo aqui porque é o orçamento, seu devido local. É do orçamento, isso é importante, nós praticamente estamos discutindo aqui o orçamento. Tem vereadora que quer ir também para cá, tem que pegar mas nós estamos dando debate, nós estamos dando condições para o debate. O remanejamento, vereador Carlito, fazer o remanejamento nesse orçamento para carro-pipa, para ele aumentar esse percentual de R$206 mil para carro-pipa para mais. Nós fazer um remanejamento aqui, entendendo? Porque esse valor que vem do executivo é brincadeira, é irrisório, né? Então nós temos que ter essa consciência disso, principalmente a administração ter consciência dessa ação tão importante, quando é a partir de agosto em diante, nós já estamos sofrendo com o problema da água. Entendeu? E não é só uma questão de 1 mês, 2 meses, não. São questão de 6 meses. 6 meses até chegar as primeiras chuvas, o município sofre. Nós temos que fazer o remanejamento neste orçamento para a água de carro-pipa. Não adianta esperar que venha recurso federal, recurso do Estado, que não vem, então temos que trabalhar com o recurso do município. E temos que especificar que isso aqui é uma questão social, é calamidade pública. Questão de água é calamidade pública, porque tem que ter voltado recurso para essa Vereador Paulo, Vossas Excelências devem se lembrar que nós fizemos a nossa emenda 2017 para 2018 na própria LOA, onde nós especificamos uma retirada, um alocamento dentro das atribuições da Secretaria de Obras do asfalto. Seria 700 e tantos mil reais, nós reduzimos esse valor, jogando 300 mil reais água, né? 300 mil reais, que deveria ter sido obedecido e constado na LOA de 2018. Iria de 196 mil reais, que era a apresentação inicial da LOA, para 496 mil reais. Só passou para 206. Sim, agora. Não foi nem cumprido. Nem cumprido não foi. É o objetivo a que nós nos propomos quando emendamos a LOA, não foi nem cumprido. A alegação do contador é porque não constou ou não constava na LDO. Então nós devemos ter o máximo de cuidado esse ano, quando fizermos a nossa emenda à LOA 2018. O contador, eu discordo do contador. Eu discordo do contador que na LDO... Não, a presença, não, Paulo.